Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Tô aqui te avisando que esse é um corte da conversa que eu tive com a Ingrid Sateré-Maué. Se você ainda não viu a troca principal, vale a pena escutar e depois voltar aqui. Ela traz o contexto onde essa troca de hoje se encaixa. Mas se você chegou aqui agora também, não tem problema. Esse episódio se sustenta sozinho. Aqui eu trago 2 perguntas que ficaram fora do episódio anterior e que ajudam a aprofundar um pouco mais o que foi dito. Se depois desse recorte você quiser voltar, a conversa completa está disponível, você sabe como achar aí. Então vamos nessa. Queria saber de você que conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças não brancas no Brasil de hoje em dia. Diego, isso é algo que me atravessa assim, de uma forma muito profunda, né? Eu sou mãe de 3 crianças, da Mariana, do Luiz Miguel e da Rosa. São 3 crianças que se identificam totalmente enquanto crianças indígenas, né, que já participam das lutas, que foram criadas comigo dentro do sindicato, que compreende totalmente, que fazem parte, né, dessa minha luta. Então, assim, o que eu posso dizer enquanto mãe, enquanto ativista, enquanto vereadora, é que preparem suas crianças para o mundo, né, mas sem arrancar delas a alegria de existir. Sim. Isso eu acho que é algo que eu coloco diariamente assim para as minhas crianças, porque constantemente elas voltam com alguma reclamação de que a professora falou que eu não sou indígena porque a minha pele é branca. A professora falou que eu não posso usar esse tipo de roupa porque é de menina, não é de menino, né? Então, assim, preparem suas crianças para o mundo. Mas entendam, né, que é muito importante, enquanto criança, a gente ser alegre por sermos quem nós somos, né? Então, acho que os pais e as mães de crianças não brancas no Brasil, o principal conselho também é fortalecer a autoestima desde cedo. Né? Os meus filhos fazem isso comigo, eu faço isso com eles, eles fazem comigo mesmo sem eu saber, sem eles saberem, né? Porque quando, por exemplo, eu tô no interior de Santa Catarina e o meu filho, que tem a pele mais clara, ele chega e fala, ele identifica um racismo que ele não consegue dizer que é racismo, ele chega e fala assim: mãe, as pessoas todas estão te olhando tanto, eu acho que elas te acharam bonita. E aí eu falo para ele, eu falei: sim, filho, nós somos lindos, nós somos indígenas lindos, é por isso que eles estão olhando pra gente. Isso eu falava para ele quando ele era mais pequeno, né? Depois, agora ele tá maior, a gente já conversa sobre coisas mais profundas, né? Então, é importante a gente estimular a autoestima dos nossos filhos, né? Outra coisa que eu acho que é importante, que é aquele resgate que a gente precisa fazer enquanto adultos também, que é ensinar os seus filhos que sua história, sua cor, né, os seus traços são motivos de orgulho. Isso tem que ser motivo de orgulho pra gente. Eu não tive essa oportunidade, tenho essa oportunidade com os meus filhos, eles já conseguem entender, né, que ser quem eles são, os estereótipos que eles têm, não é sinônimo de vergonha, né, de orgulho. E quando alguém fala para minha filha, se pergunta, a mais nova, de 5 anos, a Rosa, quem que você é? Ela fala: eu sou indígena. Né? Então eu já consigo ver, né, o orgulho que ela tem de ser quem ela é. Acho que nesse processo, e isso eu aprendi muito com o projeto Diálogos Indígenas que eu tenho, que é de formação de professores, baseado na Lei 11.645, né, que é sobre a lei que reforça a história e a cultura dos povos indígenas e afrodescendentes. A questão de a gente ter referências positivas em livros, que a gente já tem bastante hoje, desenhos, músicas, nas conversas do dia a dia, né, apresentar lideranças. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho conseguido introduzir isso através das maravilhosas professoras e gestores que a gente tem aqui nas nossas escolas municipais de Florianópolis, as que têm consciência, as que buscam. A gente já tem visto isso no dia a dia. Eu fico maravilhada quando eu vou nas comunidades e as crianças vêm e falam assim: você já esteve na minha escola, já falaram de você na minha escola. Então, né, isso é muito importante. Então, a gente está atento, né, a esse ambiente escolar que muitas vezes reproduz esses estigmas, o silenciamento, que reforça as exclusões. Isso é muito importante para nós enquanto pais e mães, né? Educar uma criança não branca, para mim, também é um ato político de resistência e de esperança. Então, incentivar o senso crítico
é muito importante. Quando eu Sim, era sim. mais jovem, eu escutei de uma pessoa que uma criança ela não tinha idade para ter senso crítico. E isso é uma grande mentira, uma grande falácia, né? Então, a valorização das raízes, a capacidade de questionar narrativas que desumanizam, elas são importantes para que as nossas crianças Sim. possam se sentir seguras. Né? Então, criar espaços de acolhimento dentro da nossa casa, para que elas saibam que ali é sempre um território seguro, faz parte também, né, dessa criação de sucesso que a gente busca. Então, isso são coisas que eu tento pôr em prática todos os dias, mas que também levo para a formação Sim, de professores. E é com importante os certeza. pais e mães cobrarem isso diariamente. Não, isso é verdade. E acho que é um dos grandes desafios quando você, principalmente, tira a criança de casa, né? Isso aí. Esse é o Só quem, perigo. só quem tem filho em idade escolar sabe. Só quem tem filho sabe, na verdade. É mesmo. E aí, pensando em face do que tem se apresentado, principalmente muita coisa que veio no final de 2025, e uma demanda que sempre foi do Parentalidade Preta, falando de masculinidade, eu queria que você falasse pra gente que conselho que você dá para pais e mães de meninos não brancos. Então, isso é urgente, né, Uhum. porque proteger os nossos filhos sem colocá-los na condição de culpados por sua existência é algo que a gente precisa refletir bastante, né? E os meninos não brancos, a gente sabe que eles crescem sob vigilância. Sim. E são frequentemente lidos aí como ameaças, mesmo quando ainda são apenas crianças. Né? E a gente tem várias histórias, né? A gente teve histórias de meninos indígenas que foram assassinados aqui em Santa Catarina. A gente tem diariamente, né, o interrompimento de vidas de meninos negros aqui em Santa Catarina, mas em todo o país. Então, o maior desafio dos pais realmente é equilibrar, né, essa proteção com a liberdade de ser. E isso é muito complicado num país racista que a gente vive. Sim. Mas é importante que a gente converse, né, com os nossos filhos sobre como o mundo pode ser injusto, sem mentiras, mas com sensibilidade. Eu acho que isso é bem importante na questão até de descolonizar afetos, né? Então, ensinar estratégias de sobrevivência emocional e social. Sim. É importante primeiro a gente se capacitar, né, para fazer isso com os nossos filhos, né, para eles aprenderem como reagir a abordagens racistas, como lidar com rejeições, como construir confiança em si. Isso é muito importante para qualquer indivíduo, né? Mesmo quando o mundo duvida da gente, isso é importante. Porque se a gente não acreditar na gente, quem que vai acreditar? Né? Exatamente. Então, eu acho que nesse processo todo, não deixar que o medo defina a trajetória deles é essencial. Né? Cultivar a força, cultivar a importância, né, do conhecimento do direito, mas também do direito ao afeto, do direito ao choro, do direito ao brincar. Né? O menino não branco brasileiro, ele precisa ser visto em sua humanidade plena. Sim. E isso começa dentro de casa. Não vai começar em outro lugar. Fora de casa, a gente vai ter, infelizmente, as piores experiências. Algumas experiências boas também, porque a gente sabe que muitas vezes a gente encontra famílias e irmãos fora, né, da nossa casa, por não ter, né, essa estrutura familiar, mas falando com aqueles que têm já uma consciência, né, que têm um entendimento e que se preocupam de como vão fazer isso, sendo que muitas vezes nós não tivemos, né, porque a geração da redemocratização não teve, né, essas experiências, né, mas a geração.com, ela está muito mais aberta e muito mais preparada, então cabe a nós, né, fazermos essa transformação que é necessária para que a gente possa criar essa geração aí que está totalmente aberta e preparada para ser humanos melhor do que a gente foi, né, e melhores do que a gente chega até aqui. Então, acho que isso parte realmente do princípio de que a gente precisa se preparar, né, com essas pequenas dicas que eu também todos os dias tento implementar, né, enquanto eu sou mãe de 3 crianças indígenas, e que o do meio, né, o Luiz Miguel, enfrenta sérios desafios,
de se reconhecer enquanto uma criança indígena, mas pelo fato de ter um pai branco, a gente tem toda a mistura, né, que é a constituição do nosso país, mas que sofre, né, com isso, de não poder, né, ter o seu ser respeitado, né? E é isso que, infelizmente, os povos indígenas do Sul também sofrem, né? Principalmente o povo caigangue, né? Que teve a sua mistura ali com italianos, alemães, e que muitas vezes são pessoas da pele branca, dos olhos azuis, muitas vezes loiros, mas não é isso, né, que diz o tom da pele, a cor dos olhos, os estereótipos que diz quem é uma pessoa indígena ou não, é muito mais do que isso. Né? Então, nós, enquanto pessoas indígenas, a criação dos nossos filhos indígenas também tem sido um grande desafio, mas com certeza, né, para as crianças pretas, o desafio é ainda muito maior porque você não tem como esconder quem você é, mas o nosso grande desafio é não ter que a branquitude incorpore na gente e a gente não avance enquanto ser humanos, né? A gente desumaniza. Então, eu acho que eu encerraria assim. Então esses foram os 3 que ficaram fora da troca completa com a Ingrid, que eu já te convidei para ouvir assim que terminar essa troca aqui, não tem problema. E se esse recorte te atravessou, te ajudou ou te fez pensar e abrir uma nova camada de escuta, eu quero te convidar para se comprometer com parentalidade preta e me ajudar a manter isso tudo aqui funcionando. É um trabalho independente, sem marcas, sem portais e sem patrocínio. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo, garantir novos episódios e sustentar uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Você pode se comprometer de 2 maneiras, pelo apoia.se/parenta ou pelo Pix recorrente. A chave é o pixparenta@gmail.com. Os links da campanha de financiamento coletivo e tudo envolvido nesse episódio tá aqui na descrição, você acha muito fácil. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir mais esse episódio, e a gente se ouve no próximo.